Fala, TikTokers! Novamente aqui, bem-vindos ao TikTok 92, primeiro canal do norte do Brasil, que fala de relógios e o estudo do tempo, com o meu amigo Renato Carvalho. Fala, galera, beleza? E hoje é um marco do canal, galera. Nosso primeiro entrevistado, que não podia deixar de ser aí o Dr. Marcos Evangelista. Pô, um prazer muito grande estar aqui. Olha a responsabilidade de ser o primeiro. Agradeço aí a honra. Estou aqui à disposição. E no mundo dos relógios, há uma peculiaridade. O tamanho importa e ser o primeiro importa. Tu acha que ser o primeiro importa? Rapaz, fora dos relógios, assim? Fora dos relógios. Tem aquele negócio, né? O importante é ser o último. Mas no mundo dos relógios, o tamanho importa e ser o primeiro conta muito. Então espero que vocês estejam preparados para hoje aí, que vai ser muito interessante. Solta a vinheta. Então, queria desejar aí um bom dia ao nosso convidado. Ou boa noite, né? Dependendo da hora que você está assistindo. E queria dizer que é uma honra estar aqui, porque você foi a primeira pessoa que nos deu a oportunidade de ser conhecido fora do nosso próprio canal, né? Então, nada mais justo que você ser o nosso primeiro entrevistado. E o que nos engrandece aí, e essa amizade que está se construindo, consolidando cada vez mais. Seja bem-vindo aí, Marcos Evangelista. Muito obrigado, estou à disposição aí. E para começar, vamos lá. As máquinas. Renato, tá usando o que hoje? Cara, hoje vim em homenagem ao Marcos, porque ele voltou à luz, né? Deixou o smartwatch de lado. A gente vai entrar no final desse assunto aí. Estou trazendo o Oriente aqui, 3 estrelas. 3 estrelas, 36 milímetros. 36, tamanho importa, né? Aqui, tamanho importa. 36 milímetros. Eu vou mandar a foto aí depois. Vai aparecer aí, galera, na tela. Marcos Evangelista, que máquina você está portando hoje? Rapaz, coincidência ou não, eu estou aqui com o famoso 3 estrelas, que por sinal fui presenteado e fiquei muito satisfeito quando eu vi isso aqui. E eu não, desde o dia que me enviaram, eu não deixei de usar. É lindo demais, ó. Há uma peculiaridade com relação a esse relógio, porque ele tem, além de ser super carregado de história da Zona Franca do Brasil, enfim, ele tem uma configuração única, né? Que esse bracelete dele foi montado com um bracelete de outro Oriente e dificilmente você verá nessa configuração. Show de bola. Fantástico. Inclusive você pode, quando estiver por aí olhando os relógios de alguém usando, eu acho que você dificilmente encontrará nessa configuração desse bracelete jubileu com fundo preto aí. Show de bola. De fato, eu já procurei e não encontrei. Fantástico. E eu estou portando aqui... E você aí? Um incrível G-Shock, mas não é qualquer G-Shock. Esse aqui é chamado de The King. Então é o rei dos G-Shocks. Eu, quando coloco esse relógio aqui... E a minha testosterona vai para 3.000, acredita nisso? Toma ali. Eu vou ressaltar aqui, galera, que é uma brincadeira, porque vai que o pessoal começa a comprar e não dá certo. Minha testosterona continua baixa. Então, pessoal, se você está com alguma dificuldade no seu amigo, médico. Se você comprou o G-Shock, dificilmente vai resolver, mas pelo menos você vai estar aportando uma bela poderoso. Isso aí, Davi. Então, vamos lá. Doutor Marcos Evangelista, nosso patrono. Tira o doutor. Nosso patrono. Vamos já explicar aí por que doutor, né? Porque a gente estava dando uma olhada no currículo e, rapaz, o cara é monstro, hein? Exatamente. Mas, enfim, você que manda. Doutor Marcos Evangelista. O que nós queremos saber é o seguinte, nós estamos aqui para explorar ao máximo, né, a sua trajetória, o seu know-how, o seu conhecimento e sua perspectiva também. E a gente quer saber o seguinte... Conta um pouco pra gente aí onde sua vida começou, se é em Manaus mesmo, a sua trajetória na infância e qual foi o primeiro momento que você olhou um relógio e achou assim uma coisa interessante. Rapaz, essa pergunta é interessante. Nunca me fizeram no podcast, é a primeira vez que estão me perguntando isso. Mas o que acontece? Eu vim de uma família genuinamente amazonense. Meu pai nasceu em Tefé, minha mãe no Careiro da Várzea. Minha mãe era procuradora da Assembleia, aposentada, né? E meu pai era taxista, né? Então, minha mãe ganhava bem na época,
E aí quis tirar meu pai daquela vida de taxista e começou a fomentar dinheiro, e assim nasceu a Protesoldas, uma empresa familiar que já foi muito grande em Manaus, né? Ganhou vários prêmios de primeiro recolhimento de CMS. Então, eu nasci já com a Protesoldas funcionando. Então, vim de uma família, graças a Deus, nunca passei necessidade. Então, aprendi ali o mundo dos negócios dentro de uma empresa familiar. Mas, ao mesmo tempo que a gente cresceu, a gente quebrou. Então, na velocidade que nós crescemos, nós tivemos uma quebra muito grande. Mas, na época do apogeu da Protesoldas, eu achava que, para me complementar, eu tinha que usar bons relógios. Perfeito. Eu sempre achei que o relógio ele é complemento do marketing pessoal. Aí vocês que entendam, não sei se eu estou certo ou estou errado. Concordamos. Mas geralmente, o primeiro relógio que te encanta é que ou seu pai está usando, ou seu tio. Foi assim no seu caso ou não? Exatamente. Meu pai usava os Midos que você publicou. Um dos dois publicou agora. Mido Commander. Esse aí, meu irmão. Quando eu vi, me arrepiei. Eu disse, rapaz, não acredito. Ele usava aqueles Midos e minha mãe também usava um relógio muito bom. Não recordo o nome. Mas eu passei a achar importante, e tanto é, como o dinheiro não era problema na época, eu tinha alguns Rolex e tinha também Fórmula 1, tinha os Tag Heuer, né? Do Senna, né? Tinha do Senna, tinha outros, que quando o negócio apertou, que a gente teve um problema financeiro, a primeira coisa que eu vendi foi os relógios, né? Entendi. Porque os relógios, ele tem muito dinheiro, ele vale muito dinheiro. Um relógio, né, ele tem o seu valor, o valor afetivo, mas também tem um valor de mercado, dependendo do relógio. Uma coisa muito interessante é que esses Mido Commander aí, houve um tempo que eles eram montados na Zona Franca. Exato. E hoje em dia, se você tiver um Mido com o caseback dele escrito Zona Franca de Manaus, aí tem um valor superior. A mais. Mesmo? Porque há muitas empresas que tentam montar aqui na Zona Franca e por algum... ou não foi o esperado, ou então mudou de política a empresa, mas eles saem daqui. E aí, os que foram fabricados aqui ainda com o selo Zona Franca, eles têm um valor, além de histórico, né? De um momento específico daquela marca, então o preço ele... Show. Eu tinha também uns relógios Seiko também, muito bonitos. Na época no Secomis, não sei se vocês chegaram. Sim, claro. No auge do Secomis, né? Tinha uma loja da Seiko lá, que ela trazia do Japão. Então eu cheguei a comprar algumas unidades. Secomis, galera, era um shopping que bem conhecido, né? Tinha até um teatro lá dentro, lembra, Davi? Sim, Teatro Secomis, Teatro Secomis. Eu acho que eu vi o show do Trem da Alegria lá, não. Acho que era do... aquele cara que tinha bochecha grande. Fofão. Fofão. É um shopping a céu aberto, né? Show lá de 1927, Fofão. Inclusive Manaus, pessoal, já teve uma trajetória aí muito precária, porque a diversão, o único shopping que tinha era o Secomis, e a diversão do pessoal geralmente era ir pro aeroporto de domingo. Exatamente. Olhar aquelas tartarugas. Já pensou? Que tinha aqueles bancos no formato de disco voador, né? Eu achava muito legal aqueles bancos, cara. Não sei nem por onde foram. Falaram que tinha uma sucata aí que estavam esses bancos. Mas assim, então, nós tivemos essa ascensão, e quando houve a quebra, que eu perdi os relógios e carro e tal, a gente começou do zero já no ramo de economia. Eu tentei outras coisas antes, abri um restaurante, não deu certo, abri um material de construção, não deu certo, como a vida de qualquer empreendedor, né? Sim. Você tem os altos e baixos, você abre um negócio achando que vai enriquecer, tu quebra a cara. Sim. Mas eu nunca cheguei a falir, eu sempre fechava o meu negócio. Quando eu via que não ia dar certo, eu fechava antes de chegar à falência de fato. Você acredita que essa, vamos dizer assim, decadência se deve ao mercado ou a pessoas que trabalhavam dentro da empresa que... Não, a única responsabilidade sempre foi minha, tá? E o grande motivo das coisas não darem certo era a falta de capital de giro. Entendi. O que é o capital de giro? É o dinheiro para tu manter tua operação. Porque quando você abre um negócio, o empreendedor que está na veia, ele sempre acha que o negócio dele vai deixar ele rico. Entendi. Ele não quer saber
custo, não quer saber como funciona a operação, esquece da concorrência, ele acha que a ideia dele é a ideia de milhão. Então, para mim, não foi muito diferente, entendeu? Eu abri, por exemplo, o restaurante era de tartaruga, era o La Cabanha, que funcionou 3 anos, quase 4 anos. Onde era? Era aqui, nesse imóvel ali atrás. Tá. E lá eu fechei porque eu tive problema com a minha segunda esposa, que não queria que eu ficava, que eu cativei uma clientela muito VIP, pessoal do Tribunal de Contas, os deputados. Os caras saíam 3, 4 da manhã todo dia. Aí não dava certo, né? O IBAMA não enchia o saco também. Não, mas eu era legalizado. Legalizado, isso que eu ia falar. E aí o preço vai... Era o único legalizado, inclusive. E aí, eu tive que passar o La Cabanha para outra pessoa que não teve a mesma pegada e acabou fechando. Mas passou em alta. Passei em alta. E depois de tudo isso, essas tentativas, eu falei, rapaz, eu tenho que fazer o que eu gosto. Por que eu quebrei? Quebrei literalmente, né? Não deu certo o meu negócio. Por falta de capital de giro. Então eu vou trabalhar oferecendo capital de giro para os empresários. E por isso que eu decidi, um dos motivos que me levou a finalizar meu curso de economia e militar nessa área de capital de giro foi justamente isso. O seu know-how é isso, né? Então eu tenho um produto que eu vivenciei o impacto dele no meu dia a dia. E como eu sempre falo para meus alunos, você vende um produto que todo mundo quer. Só que querer não é poder, né? Toda empresa precisa de dinheiro. Então, o bom consultor é aquele que está atento aos detalhes. Levar do ponto A ao ponto B. Pronto. Tanto é que o nosso grande diferencial no mercado é que eu só recebo se tu receber. Entendi. Então, eu tenho que ter, né, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa e a gente focado em atender o objetivo do cliente. E aí as coisas começaram dando certo e hoje a gente está aqui nesse estágio. Os seus clientes são só do Amazonas ou não? Hoje nós temos, praticamente sempre foi Amazonas, mas hoje nós estamos abrindo uma filial em Boa Vista, temos um CNPJ já em Orlando. E estamos abrindo agora um CNPJ em breve, ainda em 2024, em Recife. Por que isso? Porque o nosso Instagram deu uma disparada, né? Posso falar o Instagram aí? Com certeza, vai estar descrito para os seus aqui, seguidores seguir a gente, @MarcosEvangelista_. Eu falo sobre empreendedorismo e financiamento. Deu uma boa disparada e tem pintado muito cliente do Nordeste. Então, como não dá para a gente estar em todos os estados do Nordeste, a gente escolheu Recife, que já tem um parceiro que está lá e a gente vai montar uma sociedade e abrir uma Êxitos lá. Muito bom. E Boa Vista, porque é o novo Eldorado, né? Não sei se vocês estão antenados, mas... Marcos, eu fiquei surpreso. Fui a Boa Vista em fevereiro. A última vez que tinha tido a oportunidade de visitar, eu acho que antes do meu filho nascer, 2017, por aí. E quando retornei agora em fevereiro de 2024, eu fiquei encantado como a cidade cresceu. É o novo Eldorado Impressionante. Nosso. Restaurantes que só em São Paulo você via. E o que é que está movimentando lá, Marcos, a economia? Pois, lá é o agro, né? O agro está, né, muito forte lá. Fortíssimo. Muito. E pela proximidade da fronteira vai ser um novo escoamento, né, da produção. Agora você não precisa mandar lá para baixo. Tem o Arco Norte que está sendo construído lá. Inclusive tem uma estrada de Georgetown que vai... Georgetown também está crescendo muito. Georgetown é Guiana, né? Guiana. Então a tendência... Guiana inglesa, né? Isso. A tendência é o negócio ser para lá, o crescimento. Então, lógico, a gente não poderia estar fora. A Guiana, inclusive, tem pouco mais de 50 anos de independência. Né? Então o senhor sempre esteve envolvido com empreendedorismo, então, né? Sempre. Eu vim de uma família de empreendedores, né? Que erramos, pagamos o preço de errar, né? A gente aprende com os erros, né? Acho que é o pior, talvez o melhor e pior aprendizado é aquele que você aprende com os erros. Com certeza. Né? Melhor porque você vivencia o negócio, você conhece e o pior porque você poderia ter evitado o erro. Então eu venho de uma família de empreendedores e hoje eu atendo, meu público que são os empreendedores. O senhor chegou a falar, meus alunos, o senhor tem mais alguma, além do empreendedorismo, o senhor dá aula? Hoje curso? Eu tenho um curso que eu ensino a fazer o que eu faço. Legal. É um curso que eu já tive aí mais de 200 alunos espalhados no Brasil, nós temos esses alunos. E agora em breve a gente vai transformar esse curso numa mentoria. É onde eu vou estar acompanhando as pessoas. Vamos fazer, com certeza. Por onde você mostra o que o senhor já fez de errado, o que já deu certo. Sim, os casos, legal, os né? cases de sucesso. Né? Então, assim, graças a Deus, os nossos alunos têm trazido uma satisfação muito grande.
porque a gente acompanha eles e vê o sucesso deles nas cidades. Por incrível que pareça, 95% dos nossos alunos não são de Manaus. Né? Que incrível. As pessoas pegam um avião e vêm para cá para fazer o curso presencial com a gente. Pô, legal, Talvez reflita que o Manauara não se interessa muito pelo empreendedorismo ou... Não é isso, porque É o o meu network curso ele é sobre captação de recursos. Sim. E como eu fui presidente de conselho, fui eleito 5 vezes, estou na presidência do Sindicato dos Economistas, do Conselho de Economia, o nosso nome passou a ter um certo prestígio, conhecimento, né? E aí com a crescida do Instagram também, Sim. nesses 10 meses nosso Instagram deu uma crescida, saiu Uma de grande 9, ferramenta, né? saiu de 9 mil para 240 e tantos mil, Caramba. Incrível. né, em 10 meses, a gente acabou tendo uma reverberação maior. Então as pessoas passam a seguir, e como é um curso que até hoje só a gente ensina, vamos inclusive em primeira mão aqui no programa de vocês, anunciar que nós estamos lançando o nosso livro, eu e a Amanda, né? Olha só. A Amanda é minha esposa e sócia. Nós estamos lançando um livro de elaboração de projeto. Não tem, né? Você pode, pelo menos eu até hoje, minha equipe já pesquisou na internet, não tem. Então nós vamos ser o primeiro livro. Então a gente não tem medo de formar concorrentes. Na verdade, a gente não forma concorrente, a gente forma parceiros. Né? A gente acaba fazendo parcerias com nossos alunos. E o pioneirismo, ele é uma coisa muito incrível, né? E é uma troca de conhecimento. Então todo mundo sai ganhando, tanto os nossos alunos com a gente. Então é muito legal. E Mas- quando o senhor... Desculpa, Davi. Quando o senhor começou a comprar o seu primeiro relógio, foi influência do pai, de alguém, do irmão? Não, é aquela parada. O marketing pessoal é tudo. Antes de você falar, em 20 segundos o cara já Exatamente. criou uma imagem de você, Exatamente. entendeu? Então você tem que ter um bom relógio. Mas alguém ensinou isso pra você? Não, ou isso veio da sua vivência mesmo? da minha vivência. Porque quando eu escolhi trabalhar na área de captação de recursos, dentro da faculdade eu fiz o FAM. E o FAM, né, nada contra, mas os professores tudo largado ali e tal, camiseta, dando aula de bermuda. Cara, mas tinham 3 professores que os caras eram diferenciados. O cara andava arrumado, relógio bonito, ou era Mido, ou era Rolex, Eu acho que foi aí que... uma caneta no bolso, Que deu uma estalo Mont que você Blanc. falou. Eu falei, rapaz, esses caras têm alguma coisa diferente. E todos 3 trabalham com consultores, são consultores, viraram amigos nossos, né? Hoje são nossos colegas de mercado. Mas a diferença é que eles tinham uma atenção especial no marketing pessoal, a contar pelo relógio. Eu acho que foi aí que deu esse Eu estalo. falei, rapaz, eu tenho que ter esse negócio no braço. Legal. E assim, por incrível que pareça, as pessoas compram o livro pela capa. Exatamente. Verdade. A primeira impressão é... Pronto. ainda Tá. vale muito. Nós estávamos conversando aqui e o Marcos estava falando que mesmo no período mais difícil financeiro dele, mas o marketing pessoal dele não refletia, né, aquele período de dificuldade, né? Rapaz, me chamavam de Tucunaré, né? Explica aí, Davi, por que tu acha que chamava ele de Tucunaré pra galera que é de fora de Manaus? Eu acredito que seja assim, uma Resiliência? fineza, não, acho que um aspecto aí mais a imagem, né, do não transparecesse aquela situação de dificuldade que... Eu tinha as roupas de marca, tinha alguns relógios, ainda já não eram os mais caros, mas eu tinha relógios bons e tudo complementava, né? Tudo complementava o visual do caboclo, né? Tá aí, eu vou fazer uma pergunta. Você acha que o seu primeiro cliente, naquele momento de dificuldade, se você não tivesse essa preocupação com a sua imagem, de vender a sua imagem, ele toparia fechar um negócio com você? Rapaz, essa pergunta é até difícil de responder, porque veja bem, há os 2 lados da moeda, Sim. tá? Inclusive tem colegas que a gente fala que um defende que não tem nada a ver, outro diz que tem tudo a ver. Eu sou do lado que tem tudo a ver, Perfeito. né? Por exemplo, a nossa profissão, ela é muito parecida em alguns pontos com o advogado. Por exemplo, o advogado, eu conheço vários advogados que moram em casebre, mas tem um carrão. Impressionante. Por quê? Porque o cara te julga pela capa. Sim. Eu me lembro perfeitamente, eu sempre fui apaixonado por Fusca. E quando eu fiquei sem carro, que eu fiquei andando num ogzinho emprestado pelo sogro, o primeiro carro que eu consegui comprar depois foi um Paliozinho
60 parcelas usado, Certo. tá? Palio Fire. Isso, Fire 1.0. 1.0. Placa não sei o que, 0309. Mas depois eu fui comprando, até que eu comprei um carro chamado New Beetle. O lindo carro. Porra, meu irmão, eu me sentia poderoso. Você pulou do Palio pro New Beetle? É. É incrível, né? Porra, cara, Mas era um Beetle usado, tá? O Não, Beetle, sim, ele sim. tinha, na época, ele tinha 8 anos já. Mas Sim. tava lindão, eu me sentia o cara. Sim. Comprei primeiro um preto, depois troquei num cinza automático. Mas uma coisa me marcou, né? Porque eu já estava em crescimento. Eu fui atender determinado cliente, um cliente grande. E fui atender o final da tarde e ela estava saindo. Eu falei, Marco, eu vou sair contigo. Eu falei, tá bom. E ela saiu pro carro dela, que era uma Range Rover, e eu entrei pro New Beetle. Aí eu olhei assim, ela vem andando. Disse, meu filho, se eu soubesse que você andava nesse carro, eu não tinha te contratado. Cara, aquilo feriu a alma. Porque era o carro da paixão meu, e é hoje, até hoje, o Fusca. Mas eu não deixei de dar razão para ela. Porque o carro, na época, eu me lembro perfeitamente, tá? Foi uns honorários que foi R$28 mil, foi o valor do carro. O carro já de 2010, o ano do carro. Entendi. Cara, e aí eu fiquei pensando, eu comentei com a Amanda, assim, pô, hoje fizeram um comentário assim. Beleza. Aí nessa época eu já tava com um faturamento melhor. Eu juntei mais um dinheiro e comprei uma Mercedes. Eu não sabia que o New Beetle tinha esse Não olhar é isso, depreciativo. eu já assim. saquei o que ele quis dizer. Não é que o carro é ruim, o carro é bom. O Sim. New Beetle é um bom carro. Só que para o que ele estava sendo contratado, não era... Isso Tem aquela aí, coisa a parada. assim de Eu tava fazendo, eu ia fazer um projeto, essa pessoa me contratou para fazer um projeto de 35 milhões. Nossa. Esse projeto, inclusive, foi aprovado. Então, para um cara que faz um projeto de 35 milhões, tá andando na porra de um New Beetle de 25 mil, não combinava. Entendi, agora entendi. Talvez até porque o New Beetle tem mais um caráter jovial. Eu chamo ele de atemporal, tá? Ele é atemporal e jovial, né? Ele é jovial, teto solar, maravilhoso, cara. Automático, Entendi. um motorzão 2.0 num carrinho daquele tamanho mesmo. O cara voa. Mas você comprou Mercedes e vendeu o New Beetle? Não, eu vendi o New Beetle e comprei a Mercedes. Paguei a diferença e comprei a Mercedes. Meu irmão, foi uma guinada. Entendi. Os meus clientes mudaram de nível totalmente só por causa do carro. Então você pode provar empiricamente que da turma que faz muita diferença pro que não faz, que no seu caso fez, né? Não, faz. Olha, por exemplo, o Pablo Massal, ele é doido, mas eu admiro aquele cara. Sim. Eu tenho um vídeo que eu até repostei no dia que ele falou que é o seguinte, o carro... Como é que ele é? O carro é teu cartão de visita. Então, eu já vi esse vídeo. né? Eu já vi esse vídeo. Então tu tem que andar num carro BMW, para assim, BMW inclusive ele fala que é carro de corretor. Exato. BMW? É, Já pensou, cara? ele até fala, BMW tá corretor, tem que ser Mercedes para cima. Então assim, a Mercedes, primeiro ela me trouxe nostálgico, que era a época que eu tinha dinheiro da Protesolda, Entendi. que eu andava numa Mercedes 0209 C220, que era a minha data de nascimento. E de fato eu senti na prática a mudança de nível de cliente por causa do carro. O cliente, a partir dessa data, eu passei a chegar no cliente de Mercedes, o cara te recebia de um modo diferente. Com certeza. E eu era o mesmo Marcos, Com certeza. entendeu? E, Marcos, assim, eu ouvindo a sua história, também me remeteu a uma empresa muito famosa, que é a empresa familiar, que é chamada Victorinox. Porra, Que ela tem mais de 100 anos. já tive também canivete, tenho ainda. E a especialidade deles, Renato, sempre foi lâminas e canivetes. E de pouco tempo, acho que 20 anos pra cá, eles começaram a empreender no ramo de relógios. Chama cutelaria, não é isso? Cutelaria, assim. A Suíça sempre foi muito famosa em aço, né? Uhum. E tanto é que a Victorinox, Wenger, todas são especialistas em lâminas e canivetes. Né? A Wenger é tipo o primo pobre do Victorinox, né? É o primo, vamos dizer assim. É, um primo. Não pode chega a chamar ser de pobre, né? não. Que é caro pra caramba. Uma vez eu fui ver uma... Suíça e pobre não combinam muito. Ué, né? uma vez eu fui ver uma carteira da Wenger, cara, ridiculamente cara. Assim, pro que ela é, Sim, eu falei, sim. pô, é sim. melhor juntar um pouco mais e já ir pra Victorinox.
E então a Victorinox agora ela começou a empreender no ramo de relógios. E ela... Ah, sim, eu vi também. Fantástico. Eu tô assim fascinado com a trajetória da empresa. E tá entre os 15 mais vendidos, né, do mundo. Eles lançaram um chamado Inox também, Victorinox Inox, que é um que o tanque passa por cima do relógio e ele é todo robusto assim, para dar aquela remeter ao aço que era produzido na cutelaria, nos canivetes. Cara, uma empresa incrível e eu tô assim... Inclusive um amigo nosso que começou a assistir o canal, tirou lá da gaveta dele um Victorinox. Vou até mandar a foto aqui. Era depois. Victorinox, é? Victorinox, vou até mandar a foto aí depois pro Kleber postar aí. E assim, nesse meio é um dos poucos exemplos de uma empresa familiar, né? Que continua até hoje familiar. Mais de 100 anos, é difícil você... Aqui a gente tem um grande exemplo, é a Bemol, né? A Bemol. Bemol é um Bemol... Denis, inclusive, já esteve aqui conosco no nosso podcast. Cara, é fantástico, né? A trajetória empresarial, os caras são multipreparados, fantástico. Não, a Bemol é incrível mesmo. Acho que deve ser a única, tá na né? quarta geração já. São pouquíssimas, né? Tem a Virrosas também, que é cliente nosso também. Ah, Virrosas, sim. Tá na mão do Pedro agora, né? Que já é o quarto descendente. Começou com o avô, o tio, o pai e agora ele. Mas é a minoria isso que acontece. Você conta nos dedos, né? São muito poucos, né? Fazendo um paralelo aí, Davi, com carro e relógio, a gente tem um episódio aí, acho que foi o segundo ou o terceiro, sobre como você se sente, o que você quer passar para a pessoa, né? Sim. Eu acho que dá para fazer isso aí, um paralelo com relógio e carro, né? Marcos, eu acho assim que eu não conseguiria vender meu trabalho. Por quê? Porque eu sempre fui apaixonado por quinquilharia. Eu já tive um Opala Commodoro. Ah, sim, eu tive também. Já tive um Jeep Willys. Tive também. Uma van V6 da Chevrolet chamada Chevy Astro. Então, assim, mas só que poucos anos atrás, ou seja, carros muito antigos. Mas né? Vamos lá, não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. O carro, ele faz diferença, sim. Por exemplo, quando eu fui contratar um engenheiro para tocar uma obra minha, eu julguei o cara pelo carro. Não é lógico, rapaz. Eu julguei. Se ele chegasse com uma Mercedes... Qual era o carro? Vou contar a história. Se ele chegasse com uma Mercedes, eu não contrataria. Muito caro. Não, eu ia falar, cara, o que esse cara tá fazendo com a Mercedes? Será que esse cara é engenheiro mesmo? Ou ele tá contratando um outro engenheiro e fazendo o trabalho dele? O cara andava numa Ford Ranger nova. Certo. Carro top, aquela Limited. Sim. Aí eu falei, pô, esse engenheiro é top, pô. O cara tá andando numa Limited. Sim. Aí se chega o engenheiro com uma Pampa... Toda esculhambada. Pô, vamos lá, uma Saveiro, que é um carro bom ainda. Aí eu ia falar, pô, o cara anda de Saveiro, né? Esse engenheiro, será que é bom mesmo, né? Então, assim, acho que depende do relógio, depende do carro, depende do que você está querendo vender. Se ele tivesse uma Pampa, ele podia também ter uma frota de contrabando de combustível. Porque lá tem muita Pampa, cara. Tem. Eles fazem um tanque debaixo do banco até o final ali. Porque é 84 litros o tanque original da Pampa. Não, mas eles agora ampliam não sei ainda. se eles ampliam ainda adaptavam, né? Ele podia ter uma frota também. Eu estive lá em Foz, eu vi vários casos desses. Então, Marcos, assim, consegue lembrar o teu primeiro relógio? Cara, o meu primeiro relógio foi um do Mickey. Acho que conta como o primeiro relógio. Esse foi o do primeiro, tá? Um Mickey... Não, mas esse foi presente. Não, eu comprei. Ah, comprou? Não, eu comprei. Eu pedi dos meus pais na época, né? Sim. Mas assim, um que foi uma paixão muito grande era um Champion que trocava a cor. Não sei se vocês lembram desse. Esse é clássico, né, cara? Até hoje, eu acho que é uma das maior história de sucesso de relógio nacional. É mesmo? Ele vendeu 4 milhões e meio de Cara, fazia fila pra comprar, na Beta, antiga Beta. Você trocava o mostrador, a pulseira, trocava trocava tudo. Esse aí também foi... Esse foi o marcante. Esse foi legal. Chegou a ter o Cássio, não? Aquele de... Cássio de choque. Né? Menorzinho que esse, o irmãozinho... Não era o King, né? Não era o King. Porque assim, cara, eu já tive bons relógios, eu sempre gostei de relógio, eu sempre achei... Relógio e caneta também... A caneta faz diferença também, né? Caneta, primeiro dinheiro que eu ganhei de consultoria, eu comprei uma Montblanc que eu tenho até hoje. Montblanc. Porque na época que eu tinha dinheiro, eu tinha Montblanc também. Sim. Só que na época eu tinha umas Montblanc de cerâmica, que no final das contas ainda estavam quebradas. Aí, como eu estava começando ainda, eu falei, rapaz, vou comprar uma de ferro, porque se quebrar como quebrou as outras, eu não vou ter dinheiro para comprar outra. Eu comprei uma Montblanc de ferro, eu tenho ela até hoje. Tá? Então aí... É aquelas que a carga você compra pela internet? Você compra carga. Tem aqui na Gasterne para vender, tem na Vivara. Mas aí foi uma outra paixão. Então hoje eu coleciono Montblanc,
né? Tenho várias peças da Montblanc, eu tenho uma mochila na Montblanc. Relógio Montblanc, você vai ficando velho, você vai adquirindo uns hábitos, né, meio estranhos, né? Por exemplo, eu gosto de coisa velha. Se tu for lá no meu escritório, tem muita coisa antiga lá, né? Quer dizer, é velha, mas pra mim, pô, tá no auge, né? Tem uns rádios de 1935, tem um de 1945... Rapaz, tem várias coisas que a esposa fica reclamando quando a gente viaja, né? E traz. Isso aí não tem preço, é diferente, né? É o valor. É história, né, cara? Né? História. E relógio Montblanc, você tem quantos? Só tem um. Só tem um. Montblanc, salvo engano, é uma montanha na China, né? É um monte, né? Um monte na França, né? Montblanc. Eu comprei com a Bagante Design, que é... Mas é uma marca muito boa. Tanto é que um relógio que eu tava usando direto... Eu tenho 2, desculpa. Caiu a estrelinha daqui. Que é o cartão de visita, né? Ele caiu, é uma estrelinha que fica embutida aqui. E eu tive agora, nessa vez que eu fui na Itália, eu fui na loja da Montblanc. E falei com a moça lá, olha, meu relógio caiu isso aqui. Eu falei, não se preocupe, a garantia dos nossos produtos são vitalícias. E ela tinha essa... Não, ela me passou para me mandar e tal. Né? Se for alguma coisa, eu vou pagar uma taxa lá, mas assim... garantia o tempo todo. Você falou nisso, sabe que eu lembrei agora? Que essas máquinas automáticas suíças, a maioria, quando é feita a revisão, né, numa assistência decente, eles já estão começando a dar a garantia de 2 anos para cima. Ou seja, é um maquinário tão robusto que ele está te assegurando que em 2 anos não vai dar problema nenhum. É muito interessante isso, né? E o mercado está avançando para dar 5 anos de garantia. Para você ver como que os automáticos, eles têm uma pegada diferente, né, cara? Sim. Diferente do... Então, Marcos, assim, o que eu queria saber é o seguinte. Você que trabalha com dinheiro, você vê alguma relação entre investimentos e colecionar relógio, por exemplo? Rapaz, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Desde que você tenha sempre uma preocupação no valor da revenda, né? Você pesquise, por exemplo, eu vou comprar um novo Rolex para mim, né? Eu poderia comprar agora, mas eu não vou comprar mais na frente, que eu estou com outros projetos na frente, outras prioridades. Você sabe qual modelo? Mas eu devo comprar esqueci agora, mas depois não é o Data Just, não, é um outro aí. Day Date, será que é o que tem data da semana em cima? Esse tá? Aí. E eu vi, hoje a internet ela facilita muito a tua vida, né? Os relógios, mesmo usados, eles têm valores altíssimos, né? Altíssimos. Então, quando eu for comprar, eu vou comprar algo desse tipo, assim, que eu sei que num possível aperto, que se Deus quiser nunca mais vamos ter, eu vou poder vender o relógio rápido, né? Rápido. Mas esse modelo especificamente, porque você já teve ou porque você já analisou os modelos e escolheu? Não, é porque eu sempre tive vontade de ter, mesmo na época que eu tinha dinheiro, mas eu nunca tive a oportunidade de comprar. Entendi. Eu fui na Rolex, eu fui na loja da Rolex em Miami comprar o meu último Rolex, na época eu tinha baba. Ele tava lá, eu falei, não, eu vou te comprar na próxima. A próxima eu vou te comprar. Essa é aquela oportunidade que você... e a diferença não era tão grande, era tipo assim, $2.000 a mais do que eu tava comprando. Eu falei, não, mas a próxima eu comprei, não houve próxima. E a próxima não chegou, né? É por isso que eu falo pra minha mulher, eu tenho que comprar, porque vai que não tem próxima. Então tá na meta. Ela não acredita, mas eu faço. Inclusive, Marcos, falando de mercado, tem um site que chama Watch Chart de gráfico. E ele já faz todo o estudo dos preços de diversos modelos de relógio. É um mercado realmente assim que você pode fazer trade agora. Sim. Então você compra já pensando em ganhar E a gente tem visto que aqueles caras que guardam até aquelas coisinhas que acompanham, aqueles selos, a embalagem, o manual, tudo tem um valor a mais na hora que tu for vender, né? Mas assim, Marcos, posso te dar uma opinião pessoal? Sim. Você tem muita cara de Cartier, cara. Pronto, era o relógio da minha mãe. Cartier. Eu tô falando? Cara, sou quase um psicólogo de relógio. Mas tu acreditas que eu tenho vontade de ter um outro relógio que eu ainda vou ter, que eu ainda não tive a oportunidade de parar para comprar, que eu acho lindo, cara.
é o Safira da Gasterne. Pra mim, aquele relógio, ele tem um charme diferenciado. Não, é verdade. E é difícil de achar, viu? Ele não é um relógio tão caro. Eu já sei o valor dele, R$19 mil. Pois é, ele não é um relógio tão caro, mas ele é um relógio muito bonito, cara. A minha mãe tem um também, tinha um, infelizmente uma pessoa roubou. Puxa vida. Mas ele é fantástico, cara. Aquela pulseira dele, sabe, sério? Não sei dizer. Garantia vitalícia, cara, isso é fantástico. Mas ele é de... Qual é? É safira, é uma safira mesmo. Tudo safira, é uma safira mesmo. Tudo safira. Cara, é lindo esse relógio. E ele é automático ou é quartzo? Não sei dizer, mas é um relógio assim que ele é autoral assim da Gasterne mesmo. Ele é um relógio diferenciado. Porque assim, há esse grande problema. Grandes marcas que não fazem seu relógio, elas têm esse preconceito. Mas tem umas que não fazem seu relógio, a Cartier, por exemplo, e que sempre estão em alta com inovação. A Cartier foi uma empresa que nunca teve baixo, sabia? Nunca. Se você for olhar na rentabilidade das empresas, ela sempre está lá, segundo, terceiro. O Cartier da minha mãe era um quadradinho, um clássico. É o clássico. É o Santos, né? O clássicozinho. Né? Eu estive olhando, ainda tá vendendo ainda. Ele ainda tá lá no catálogo. Eu acho assim que, cara, você tem uma pegada Cartier. Pulseirinha de couro. Você poderia dar uma pensada nisso. Que eu acho que isso tem cara de Cartier. Cartier com Mercedes. Rapaz, esses cabras, eles... Vai fazer o Marcos gastar uma grana. Não é nem isso, não é nem isso. Eu tava usando um relógio achando que tava tranquilaço, né? Eles acabaram com o pobre do meu relógio, tá lá dentro da gaveta, né? Um Apple Watch. Mas sabe o que é interessante? E toda vez que eu vou pegar ele, eu vou pegar o bichinho, rapaz, aí eu lembro do nosso podcast, eu falei, não, fica aí, deixa quieto. E sabe o que é interessante, Marcos? Que muitas pessoas, empresários, enfim, pessoas que bem-sucedidas, graças a Deus, elas estipulam uma meta, assim, vamos dizer, pô, eu consegui fazer R$100 mil. Para comemorar, vou comprar um relógio de 10 mil, 10%. Ah, consegui fazer 1 milhão, um de 100 mil. Você pensa dessa maneira? Eu penso, eu não estipulei metas ainda de valores, né, para compra de relógio, mas no dia que tiver dinheiro sobrando, assim, eu vou comprar o Rolex e vou comprar o Safira. Você ainda vai me ver usando. É azul, né? Tudo azul. Azulzão com pulseira de ouro. Vou colocar foto depois aí pra ver. É muito lindo esse relógio. Eu tenho um amigo advogado que usa. Meu irmão, quando ele usa, cara... É um sucesso. Porra, meu irmão. E basta dizer que eu indiquei esse amigo para um outro colega que tá precisando de um advogado por causa do relógio dele. Mas será que consegue comprar em Manaus? Gente? Aqui em Manaus tem. Consegue? Tem. Eu sou um cara... muito racional, Renato. Nada que um cartão Black parcelando em 10 vezes não... 10 de 2 mil, né? Até que é possível. Eu sou um cara muito racional. O que eu faço? Se eu fizer um montante de 10 mil, para me presentear, eu compro um relógio de 9.900, entendeu? Olha aí. Essa foi boa. Mas sabe o que é interessante? Se você for pegar os grandes papas aí da relojoaria nacional, eles sempre falam assim, ó. Eu hoje não compro mais relógio. Porque eles chegaram num nível de conhecimento tão grande que nada mais os impressiona. E eles falam assim, os melhores relógios que eu adquiri foram com irresponsabilidade financeira. Olha aí. Que interessante isso, né? E hoje que os caras estão com dinheiro sobrando, e não apetece mais nada, nenhum modelo. Não, porque tem essa parada do novo rico também, né? Sim. Tem o novo rico que ele acha que ficou rico, ele tem que ter um relógio no pulso de qualquer forma, Sim. né? Que a gente já passou dessa fase há muito tempo. Por isso que eu hoje não vou me endividar para ter um relógio desses que eu quero ter. Porque quando der para ter, eu vou lá e compro. Então não tenho pressa. Mas o Rolex, por exemplo, é um relógio conhecido do novo rico, né? O cara Rolex ficou rico, ele já quer botar um relógio no pulso. Por mais que ele se endivide todinho, mas tá lá no pulso. Sabe qual é a trajetória do horologista com relação ao Rolex? Ele começa a estudar Omega... começa a estudar Cartier, aí ele fala assim, pô, Rolex é cara que não entende nada e ganha dinheiro. Aí ele começa a estudar mais um pouquinho. Pronto, é mais ou menos isso aí. Aí começa a estudar mais um pouquinho, aí vem Nomos, Languizone, e aí quando chega lá no Patek Philippe, Audemars Piguet, e aí quando ele chega lá no conhecimento dele, perto do topo, ele fala assim, cara, Rolex é boa mesmo. Não é só porque o cara tem dinheiro que não. A Rolex é uma empresa muito boa. A Rolex tem patente de todas as complicações que você imagina. Mas os relógios dela são simples ainda, né? Mas o dia que ela quiser mudar já a trajetória dela, ela já está pronta para isso. A Rolex esteve presente nos grandes momentos. A primeira pessoa que atravessou o Canal da Mancha a nado estava com Rolex Caixa Oster.
Expedição ao Everest, Rolex Explorer. Então, assim, a Rolex é uma empresa que, vamos dizer assim, ela quase que nunca errou. Então, por isso que o cara começa achando, não, é só porque o cara tem dinheiro. Aí ele estuda e fala assim, não, a Rolex é boa mesmo. Merece Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E assim, a sua marca favorita é a Rolex, então? Rapaz, é uma boa pergunta. Eu acho que hoje eu não tenho mais marca favorita. Entendi. Eu tenho marcas que me agradam. O Montblanc é uma marca muito boa. Apesar de não ter a fama de uma Rolex, eu acho um Montblanc, ele tem qualidade. E tem ótimos maquinários, viu? Né? É uma empresa que, assim, muito respeitada. Esse presente que eu ganhei não deixa nada a desejar. Eu me sinto muito satisfeito com ele. E por sinal, hein? Tá chamando a atenção. Tá chamando? Tá, muita gente tá perguntando e tal. Fala assim, é um Rolex, não? Ele parece, né? Parece, é. Quem olha de longe assim, O Oster. né? Ele parece muito o Oster. Ou seja, hoje eu acredito que você não precisa ostentar grandes marcas, mas se você tiver com um relógio bom, você chega bem chegado. Aí, você falou, né? E a pergunta é o seguinte, como é que você acredita que essa paixão por relógios influenciou na sua perspectiva sobre dinheiro e investimentos? Aí... Porque assim, cara, eu acho que o relógio ele é um complemento do teu marketing pessoal, como a gente falou desde o início. Para chegar lá, você tem um caminho, né? Quando eu voltei a novamente ganhar um espaço, um certo prestígio, eu não consegui comprar um relógio bom, mas comprei uma caneta, né? E depois que a gente chega nos relógios, mas o relógio eu acredito que é um complemento. É um complemento do teu marketing. Porque assim, ó, dependendo da profissão, tu vende a tua imagem. Com certeza. Por exemplo, eu sou um consultor, um economista, eu vendo a minha imagem. Um advogado, ele vende a imagem dele. E uma imagem próspera, né? E quanto mais próspera que tu vender a tua imagem, o cliente, ele te compra. Por exemplo, pô, se tu ele quer aderir a essa se tu tá num carro também, legal, se tu tem uma vestimenta legal, pô, ou esse cara mente muito bem, ou ele realmente é bom, né? É isso que passa. Infelizmente, essa é a verdade. É verdade. Né? Tem gente que discorda, mas, porra... E se ele mentir muito bem, a trajetória dele é curta, né? Não, isso aí é fato, né? Hoje o mundo dá muitas voltas e dá muita volta rápida, né? Hoje é muito rápido. Então, assim, se o cara tá ali, se ele tem... às vezes, ele não precisa ostentar grandes marcas, mas se ele tá com uma marca conhecida, tá muito bem vestido, não precisa estar uma marca estampada, né? Mas você tá com quem conhece coisa boa, conhece até mesmo pelo tecido, né? Sim. Verdade. Você olha esse cara tá usando uma roupa boa, né? Um corte diferenciado e tal. Então tudo isso complementa. Marcos, eu tive uma Parker, é boa? Porra, Caneta. Excelente, histórica, né? Tem um... O que é isso? Uma caneta. Uma caneta. Eu ganhei quando Nossa, eu fiz quem teve 18 uma anos. Parker, pelo amor de Deus. É assim, infelizmente, pela minha ignorância, não dei o valor e se perdeu, não sei. Eu já tive uma também, que também foi mais ou menos a mesma coisa. É. Mas, pô, tem toda uma É história. americana, não? Eu não sei, cara. Diferente de vocês que tem todo um conhecimento de onde o caminhão, pô, onde o relógio nasceu e tal, eu apenas comprava e usava e pronto. Então, assim, você tem algum sonho ou objetivo relacionado à sua coleção? O relógio que você, assim, um dia quer comprar um que vai simbolizar que você venceu na sua trajetória? Cara, essa missão eu não tenho. Por exemplo, tem um Hublot, Sim. 200, 300 mil. Cara, por mais que eu tenha sobrando esse dinheiro, eu nunca vou comprar isso aí. Entendo. Sabe? Eu não tenho esse tipo de paixão. Eu quero comprar um relógio bom, né? Um relógio aí no máximo aí, um Rolex bom. É o quê? Uns 100 pau? Isso. Isso. 100 pau. O cara tá andando com carro no braço, né? Sim. Mas nada mais do que isso. Mas não é para ostentar. É porque é uma realização pessoal. Perfeito. Né? Eu acho que cada pessoa tem os seus motivos de se premiar, né? Porra, né? Eu não cheguei aonde eu quero chegar, mas porra, de onde eu saí, cara, porra, assim, sair do zero, ficar 6 meses sem dinheiro para comida, né? E conquistar um outro espaço novamente. Porra, será que o cara lá na frente não merece ter um relógio de 100 pau? Porra, com certeza. Merece, porra. Então vai chegar esse momento. Coroar a trajetória, né? Então, assim, o cara não querer mostrar para os outros, mas ele mesmo se realizar como pessoa, né? E o seu, nesse caso, seria o Rolex? Por exemplo, eu me realizei primeiro com carro, né? Hoje eu já não tenho mais Mercedes, mas eu tive uma Mercedes. Para mim foi uma realização
que me mostrou a minha capacidade de retornar aquilo que eu perdi. Né? Então, assim, tive uma Mercedes, passei 2 anos, vendi, hoje eu estou no Volvo, mas eu tenho essas ambições pessoais, não para ostentar nem para mostrar para os outros. Sim. Uma coisa para realização pessoal, entendeu? E eu acredito que a simbologia é muito importante porque você se conhece também, né? Pronto. Eu acho que é o grande desafio da vida. Eu entendi o que o Marcos quis dizer. É como se ele estivesse se premiando por algo que ele realizou, que ele conquistou. Pronto. Então, É isso aí, cara. É isso aí. Às vezes o cara conquista uma coisa muito boa, né? Fechou um contrato aí, milionário, e falou, porra, mereço um troféu. E aí o troféu pode ser o Rolex, pode ser a Mercedes, né? Pode ser essa... Agora, interessante, É exatamente Marcos. isso aí. Interessante porque eu citei aqui que os papas aí da urologia nacional, eles sempre falam que você comprou relógio quando você não podia, né? Pela paixão. E quando você chegou no nível de conhecimento, não te interessa mais tanta coisa nova. Até porque você começa a entender como é que funciona as políticas na Suíça de incentivo do governo, né? De burlar certas coisas. E aí você começa a ver que meio assim... Todo mundo é quase que a mesma farinha, do mesmo saco, né? Mas assim, o Oriente, por que nós gostamos muito de japoneses? Porque o Japão, né, aí nessa contramão da Suíça, que vendia muito glamour e muita, né, a imagem de riqueza, o Japão veio atropelando com máquinas aí incríveis que substituíam essas suíças e a um preço minúsculo. Então, teve um momento na história, que foi a crise do quartzo, que os automáticos migraram por de bateria, e a Seiko foi que lançou o primeiro, o Seiko Astron, e que a Suíça foi atropelada pelo Japão. Muitas marcas faliram. A Invicta, inclusive, faliu. Contei no podcast passado isso. E a Invicta só retornou depois que um grupo americano comprou. Mas o Japão, ele sempre foi assim, vamos dizer, uma pedra no sapato, não sei. Mas ele foi um grande concorrente da Suíça, né? Vendendo máquinas aí. Esse relógio, por exemplo, ele tem o lendário calibre 46, que é um mecanismo automático, barato, confiável, eficiente. Então, assim, é uma guerra, né? Ali do que funciona bem para aquele que quer dizer que tem dinheiro. Então, eu acho que o grande mérito aí dos japoneses é que ele trouxe acessibilidade, né? Então, assim, nós temos pequenas ambições, podemos nos presentear também com um Oriente 3 estrelas. Sim. Então, assim, pode ser que eu esteja começando a minha carreira, né? Seja como corretor, como advogado, como, sei lá, vendedor. O cara é vendedor. Pô, hoje eu vendi tantos carros ou tantos perfumes, sei lá. Vou me presentear com um 3 estrelas. É um relógio bom, não vai te deixar liso, porque o importante, galera, é você comprar aquilo que você pode, né? Tem muita gente que faz isso com o carro, né? Compra um carro que não pode, fala lá, não cabe na parcela. A parcela cabe aqui no meu salário e o cara se ferra, né? Então, assim... Porque, assim, o que aconteceu? Você tinha ali o glamour da Suíça até chegar a tecnologia japonesa mudar para bateria. E aí a Suíça, para se reinventar, ela falou assim, não, agora o automático, antes ele era comum. Quando entrou o mais barato e mais eficiente, porque a pedra de quartzo ela tem uma eficiência infinitamente maior do que o automático. Eu até falei no podcast passado que o relógio de camelô, ali de R$15, a bateria, é mais preciso que um Rolex de R$100 mil. Olha aí. E aí, o que a Suíça fez para se reinventar? Entrou aqui, mudou a tecnologia, ela falou assim, não, agora quem tem um automático é um suíço e é diferenciado. E foi assim que ela se reajustou no mercado ali. Se posicionou. Se posicionou. Agora não, agora quem tem automático é diferenciado. É porque, na verdade, o que eles vendem não é precisão, também mas não é só relógio, eles vendem uma imagem, né? É aquela, eu não sei onde foi que eu vi isso, que o McDonald's não vende sanduíche. Ele vende tem uma parada experiência. Dessa. Tem uma parada dessa. O sanduíche é o acessório, é o auxiliar. O que ele está vendendo ali é a experiência. O McLanche Feliz, o Ronald McDonald. Sim. Então, quando a Suíça vem e fala assim, não, quem tem um automático agora diferenciado, aí o Japão vem e bota um automático barato, atropela todo mundo. Ferra. Então, a nossa paixão é por isso, porque a gente vê que o Japão aí, apesar de ter pego 2 bombas atômicas
eles se reestruturaram, se reinventaram. A própria fábrica da Seiko, ela sofreu um terremoto que Sim. destruiu tudo. Então nós admiramos muito. Quem sabe aí o TikTok 92 um dia não vai lá no Japão, né? Pô, com certeza, cara. Eles têm até uma marca que chama Credor, que só vende no Japão. É um Seiko, né? Melhorado, mas só vende no Japão. Então a gente aí tem a bandeira japonesa. Tem modelos exclusivos que é só no Japão, né? Só no Japão. Só vende Exatamente. no Japão. É isso aí. Então, assim, Marcos Evangelista, para finalizar, a gente queria fazer uma pergunta bem complicada. Bora. E que, assim, começaram a correr aí pela cidade rumores, né? De um comportamento seu. Que nunca mais ninguém lhe viu de Apple Watch. É verdade isso? É verdade isso? É fato. Rapaz, mas vocês já viram, falando em Apple Watch, ele lançou novo, né? Eu já tava... No dia que eu participei aqui com vocês, eu já estava preparado para comprar o novo, né? Deve ser o quê? 9? 10? Qual é a versão agora? Eu nem sei, eu sei que ele é todo pretinho. Certo. E aí o vendedor, ó, já chegou o Apple Watch. Eu falei, pô, meu irmão, pode liberar e vende para outro. Então a gente queria pedir desculpa se os vendedores agora vão vendedor precisar... agora vai seguir a gente só para ser hate. Vai falar, porra, o cara fez eu perder minhas vendas. A gente tem que tomar cuidado porque a Apple vai que contrata um sicário aí. Sicário, né? E aí, não, fazendo justiça aqui, eu só contrataria o personal se ele usasse Apple Watch. Então, Renato, a gente tem que começar a pensar aí, não andar mais em locais ermos... Porque a Apple, com certeza, vai mandar o sicário. Vai perder muito cliente por causa da gente, viu? Verdade. Tem que pensar nisso. Então, meu querido Marcos Evangelista, eu não consigo narrar a gratidão aí em lhe conhecer, em trocar esse assunto, todo esse conhecimento que você passou pra gente. E aí, não consigo ainda mais narrar com você usando um relógio, deixando o Apple Watch de lado. Então, assim, eu fico... Deixou a Apple Watch pelo Oriente. Já pensou, cara? Mas agora ele, assim, eu olhando uma pessoa com um Oriente desse, pra mim, ela ganha um gabarito inestimável comparado com o Apple Watch. Você falou, olha só, você falou que foi uma mentoria em São Paulo. Sim. E todos estavam usando o Apple Watch, você estava com o Montblanc. Isso. E você achou que estava diferente ali. Não, é porque às vezes existe um efeito manada. Isso. Né? Que você acaba não querendo participar, mas quando tu pensa que não, tu tá participando, né? Exatamente. E assim, eu adoro a Apple. A Apple pra mim, eu tô aqui no 15. Talvez não vá pro 16, porque estão falando muito mal, mas eu tô desde que eu troquei, não voltei mais pro Samsung da vida. E o Apple Watch, ele era um desejo de ter, em função dele ser um telefone, né? Você atender aqui, mas aquilo era uma falsa ilusão, porque aquilo acabava me atrapalhando. Sim. Né? Eu acabei usando o meu, tirando a sincronia com o celular, porque ficava o tempo todo perturbando. Perfeito. Né? Então, assim, o toque de vocês foi muito importante, porque eu estava fugindo da minha origem. Porque muito bom, cara. O relógio clássico, ele tem o seu impacto. Você usando um Apple Watch, tu é mais um no meio da manada. Exatamente. Né? Essa é a questão. Você e aí eu precisava pegar aquele puxão de orelha em pleno podcast. E a questão é assim... Eu falei, porra, meu irmão, o Davi tá certo, né? O Davi e o Renato me deram uma puxada de orelha. Mas assim, eu gostaria de parabenizar vocês pelo programa, cara. Era tudo isso que faltava. Eu fiquei muito satisfeito quando a Marina falou assim, tem um pessoal novo lá. Eu falei, mas falando sobre o quê? Sobre relógio. Eu falei, rapaz, sobre relógio? Todo mundo tem essa reação. Eu falei, rapaz, sobre relógio? O que esses cabas vão falar sobre relógio? E eu fiquei muito satisfeito, eu acredito muito em vocês. Eu acho que vocês só têm a crescer. Obrigado. Porque além de um papo leve que vocês trazem, né, para os seus telespectadores, vocês trazem um conhecimento, né? Um conhecimento, isso é importante. Aqui, por exemplo, esse relógio que eu estou usando, que foi presenteado por vocês, né? Mais uma vez, obrigado. Não é só um relógio, tem toda uma história, né, cara? E isso é fascinante, cara. Tem muito suor, sangue, né? Isso lágrimas aí fantástico isso. Então, assim, agradecer aí o convite de vocês e desejar sucesso aí. Marcos, assim, se vocês quiserem um Apple Watch de presente, me avisem. Marcos, assim, eu vou ter que encerrar, porque depois que você falou que essa visão do relógio
te trouxe, né, para tua origem, de quem você realinhou. te realinhou. Eu acho que o grande desafio na vida não é olhar o terceiro, é olhar para si próprio. Conhece a ti mesmo e a tua vida será outra. Boa, então, Davi. Eu acho que isso aí é mais do que o objetivo que a gente estava com esse podcast aqui. Show de bola. Porque, assim, de uma certa forma, as pessoas que nos influenciaram... Veja bem, Marcos, eu sou um cara que eu contei pro Renato aqui. Eu era estudante universitário, não tinha um centavo, a minha mãe falou assim, não vai trabalhar não, você vai estudar. Aí, pô, mas com 18 anos, cara, o cara doido pra sair pra fazer isso sem um puto, é sacanagem, né? A minha mãe falou, não, tu vai estudar. E ela me dava um valor, sei lá, R$20 pra almoçar, e eu preferia ir pro RU, o restaurante universitário. Sim. Porque era R$1,20. Sobrava. Pra sobrar um R$18. dinheiro. E olha só, eu falei do Ferrari, né? Que eu demorei 3 meses almoçando no RU pra ver se eu juntava em prol dessa paixão. Só que eu me achava um cara maluco. Por que eu tô fazendo isso, cara? Que loucura. Isso é ao contrário de qualquer lei da economia aí. E essas pessoas que nos influenciaram nos mostraram que a gente não é maluco, a gente tem uma paixão só. Sim. E que essa paixão tem muito a ver com a história do mundo, da contagem de tempo, de nossos pais, todo mundo, em algum momento, teve um relógio que gostava, simbolizava alguma coisa. Sim. Ou ascensão social, ou realização, ou só olhar a hora também, se posicionar no mundo, porque olhar a hora é se posicionar no mundo. Com certeza. E essas pessoas também nos trouxeram para quem nós realmente somos. E ouvir de você que você se reconectou é uma coisa brilhante. Eu não tenho mais nem o que falar, eu tenho a agradecer. E eu espero que você tenha gostado, porque eu fiquei aqui, maravilhado. Renato, considerações finais. Rapaz, considerações finais. Quero agradecer mais uma vez aí, Marcos. E se um dia quiser voltar aí pra gente falar um pouco sobre peixe, tucunaré, tambaqui, porque a gente soube aí que você tem DNA aí amazônico mesmo, né? Uhum. E aí a gente espera aí que você volte outro dia aí pra Beleza. gente bater mais um papo. Foi Fechou. muito legal. E não esqueça, você tem cara de Cartier. Tá certo. Um abraço, galera. Até a próxima. Valeu.